A cena é digna de um final de temporada de uma grande série. Um rei lendário, Davi, um dos personagens mais complexos e assim fascinantes da história, está no seu leito de morte. O reino de Israel, que ele unificou com sangue e carisma, está prestes a mudar de mãos. A coroa vai para o filho dele, Salomão. Certo. Mas isso é muito mais do que uma simples passagem de poder, sabe? É o último ato de um gênio político e as palavras finais dele vão ecoar por todo o reinado que está para começar. Exato. E o material que a gente tem em mãos hoje é justamente esse roteiro. É o capítulo 2 do primeiro livro de Reis, com algumas notas de apoio de uma bíblia de estudo. Ok. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nas entrelinhas dessa sucessão, porque a pergunta é: como é que um rei novo, cercado de generais, de sacerdotes, de príncipes que eram leais ao pai, Mas não a ele. mas não necessariamente a ele, como é que ele firma o poder? O que a gente vai ver é a tensão, assim, absurda entre o que Davi fala em público e o que ele sussurra em particular para Salomão. E aí é que a coisa fica boa, porque Davi não deixa um testamento, ele deixa 2. Um é para as câmeras, para a história oficial, cheio de conselhos nobres sobre seguir a Deus e ser um bom governante. Uhum. O outro é uma lista de alvos, um acerto de contas póstumo. E é nessa segunda lista que a gente entende a real natureza do poder. Ok, vamos começar pelo discurso oficial, então. O capítulo abre com Davi chamando Salomão e dando aquele conselho de pai para filho que todo mundo esperaria. Versículos 2 a 4. Certo. Ele fala: tenha coragem e seja homem. E o ponto principal é: siga a lei de Moisés, obedeça a Deus, que assim a sua dinastia vai continuar para sempre. Parece perfeito, né? Parece. O grande rei passando o bastão, com sabedoria, com fé. Sim, e é importante a gente entender que isso é um teatro político da melhor qualidade. É a fórmula padrão da sucessão real no Antigo Oriente. Ah, é? Você precisa legitimar o novo rei, e a melhor forma de fazer isso é conectá-lo diretamente a Deus. É o comunicado oficial do palácio. Entendi. Davi está dizendo para toda a corte, para todo o povo: a força de Salomão não vem de mim, nem do exército. Vem de Deus. Desafiar Salomão é desafiar a promessa divina. É uma jogada de mestre para blindar o filho. Só que aí o comunicado de imprensa acaba, a porta do quarto se fecha e a conversa muda completamente de tom. Totalmente. Do versículo 5 em diante, Davi tira a máscara de rei piedoso e coloca a de estrategista implacável. É como se ele dissesse: ok, filho, agora que a parte bonita acabou, vamos falar sobre os problemas reais que eu estou deixando para você resolver, de forma definitiva. E a precisão dessa lista é, assim, assustadora. São 3 nomes, 3 problemas muito diferentes. O primeiro e o mais perigoso é Joabe, o general do exército. As notas da nossa fonte o descrevem como um guerreiro vingativo que virou um soldado profissional. Davi lembra a Salomão que Joabe cometeu crimes de guerra, basicamente. Ele matou 2 comandantes, Abner e Amasa, em tempo de paz, manchando a imagem do reinado de Davi. Certo. A ordem é sutil, mas é mortal. Use a sua sabedoria. Não deixe que os cabelos brancos dele desçam à sepultura em paz. Uau. Em outras palavras, Joabe é poderoso demais, leal a mim, mas imprevisível. Ele é um cão de guerra que você não vai conseguir controlar. Dê um jeito nele. Mas logo em seguida vem o contraste total, que é o que eu acho fascinante. O segundo nome não é um inimigo, é um amigo. Barzilai. Exato. Davi manda Salomão tratar os filhos de Barzilai com honra, colocá-los para comer na mesa do rei, porque eles o ajudaram quando ele estava fugindo do próprio filho, o Absalão. Isso mostra que a lição não era só sobre eliminar ameaças. Isso é fundamental. Um rei que só sabe punir governa pelo medo. E um governo baseado no medo é instável, está sempre a um passo de uma rebelião. Claro. Ao mandar Salomão honrar a família de Barzilai publicamente, Davi está ensinando a lição mais importante da política. A lealdade tem que ser a moeda mais valiosa do reino. Não é só sobre eliminar ameaças, é sobre criar uma rede de dívidas de gratidão. Ah, boa. Fortalecer seus aliados é tão ou mais importante para a estabilidade do que executar seus inimigos. E por último, o terceiro nome, Simei.
Esse é o cara que xingou e jogou pedras em Davi quando o rei estava fugindo. Lembro dessa história. Na época, Davi fez um juramento de que não o mataria. E agora, no leito de morte, ele diz para Salomão: use sua sabedoria e faça seus cabelos brancos descerem à sepultura com sangue. Nossa! Isso é de uma frieza impressionante. Davi basicamente diz: eu jurei que eu não te mataria, mas não disse nada sobre meu filho arranjar um jeito de você morrer. É uma brecha de contrato digna de um advogado do diabo. É a aula final de Realpolitik. Davi está ensinando Salomão a manter a aparência de honra, afinal ele não quebrou o juramento enquanto alcança o resultado que ele quer. Exato. É uma lição sobre como usar a lei e os juramentos a seu favor, contornando-os sem rompê-los abertamente. A mensagem é: para governar, você precisa ser mais esperto que todos os outros. Então, Davi morre e Salomão assume o trono. E o interessante é que ele não sai executando a lista do pai no primeiro dia. Ele espera, ele governa, e a primeira crise, a oportunidade de agir, vem de onde ele menos esperava. Seu meio-irmão Adonias, o mesmo que já tinha tentado dar um golpe para pegar o trono antes. Certo. Ele vai até a mãe de Salomão, a Batseba, com um pedido que, à primeira vista, parece até romântico. E aqui a gente precisa entender o contexto cultural para sacar a gravidade da situação. Nos versículos 13 a 25, Adonias pede para se casar com Abissag, a jovem que serviu e aqueceu Davi nos seus últimos dias. Ok. Pra gente, hoje, parece um pedido inofensivo, mas as notas de estudo explicam. Na cultura da época, tomar para si uma mulher do harém do rei anterior era um ato simbólico de reivindicação ao trono. Ah! Era o equivalente a sentar no trono e colocar a coroa na cabeça. Então, quando a mãe dele chega com o pedido, Salomão não vê o irmão querendo casar. Ele vê uma nova tentativa de golpe. Exatamente. A reação de Salomão é imediata e violenta. Ele entende a mensagem subliminar. Adonias estava testando os limites, vendo se o novo rei era fraco. E a resposta? A resposta de Salomão foi um sonoro não. Ele jura por Deus e ordena a execução de Adonias no mesmo dia. Foi sua primeira, brutal e decisiva demonstração de poder. A mensagem para todos os outros conspiradores foi clara. A era da hesitação acabou. Peraí, isso não faz o menor sentido para mim. Salomão acaba de mandar executar o próprio irmão, por uma suspeita de traição, por uma jogada simbólica. Sim. Mas logo em seguida ele vai atrás dos apoiadores de Adonias e o próximo da fila é o sacerdote Abiatar, que declaradamente apoiou o golpe. E Salomão poupa. Ele tinha todos os motivos para eliminar Abiatar também. O que está acontecendo aqui? Essa é a genialidade política de Salomão começando a aparecer. Ele não é só um brutamontes, ele é um estrategista. Ele explica a decisão dele nos versículos 26 e 27. Executar um sacerdote ungido seria um problema político e religioso gigantesco. Poderia ser visto como um sacrilégio, gerar uma revolta. Claro, faz sentido. Então ele poupa a vida de Abiatar por 10 motivos que ele anuncia publicamente. Primeiro, porque Abiatar carregou a Arca da Aliança ao lado de Davi. E segundo, porque ele sofreu junto com Davi no passado. Ele reconhece a lealdade antiga do sacerdote. Ou seja, ele cria uma justificativa honrosa para não matá-lo. Perfeito. Só que ele não o deixa impune. Ele o exila para as terras dele, o remove de Jerusalém e de qualquer posição de influência. Na prática, ele neutraliza Abiatar politicamente sem derramar sangue sacerdotal. Uma cirurgia. É uma cirurgia, não uma carnificina. E as notas da fonte ainda apontam que, sem saber, Salomão cumpriu uma antiga profecia contra a família daquele sacerdote. Ele resolveu um problema político, evitou uma crise religiosa e ainda pareceu um instrumento do destino. Ok, o sacerdote foi neutralizado de forma elegante. Mas e o general? O homem com o exército na mão? Joabe não ia sair de cena com um simples exílio. Ele era, de longe, o alvo mais perigoso da lista. E Joabe sabia disso. Quando ele ouve que Adonias foi morto e Abiatar exilado, ele entende que a aliança deles ruiu e que ele é o próximo. Claro. O que ele faz? Ele corre para o tabernáculo, um lugar sagrado, e se agarra às pontas do altar.
Ele busca o santuário divino, um último recurso desesperado de proteção. Imagina a cena. O general mais temido de Israel. O homem que venceu inúmeras batalhas, correndo desesperado para se agarrar num altar como um criminoso comum. É o fim de uma era, de forma muito patética e brutal. E a resposta de Salomão é fria como gelo. Ele é informado de que Joabe está no altar e se recusa a sair. Outro rei talvez hesitasse em profanar um lugar santo. Com certeza. Mas Salomão usa a própria lei contra Joabe. Ele argumenta que a santidade do altar não protege um assassino confesso, alguém com sangue inocente nas mãos. E ele dá a ordem para o seu novo comandante, Benaia. Mate-o aí mesmo. No altar. No altar. A execução de Joabe agarrado ao altar foi uma mensagem de poder absoluto. Significava que não havia lugar em Israel, nem mesmo mais sagrado, onde os inimigos do rei pudessem se esconder. Uau! Então, em poucos dias, Adonias e Joabe, as ameaças militares, estão mortos. Abiatar, a ameaça religiosa, está neutralizado. Sobra só um nome na lista de Davi, Simei, o homem das maldições. E aqui, a estratégia de Salomão muda de novo. Em vez da espada rápida, ele prepara uma armadilha e espera. É um jogo de paciência que revela uma mente calculista sofisticada. Ele chama Simei, como a gente vê nos versículos 36 a 46, e propõe um acordo que parece generoso. Que seria? Ele diz, olha, vou poupar sua vida. Você pode morar em Jerusalém, construir sua casa. A única regra é, você não pode, jamais, sair da cidade e cruzar o ribeiro de Cedron. No dia em que você sair, você morre. E você tem que jurar por Deus que vai cumprir isso. E Simei, claro, deve ter ficado aliviadíssimo. Em vez de ser executado, ele ganha uma prisão domiciliar de luxo numa cidade inteira. Ele aceita e jura. Exato. E por 3 anos, nada acontece. O reino se acalma, Salomão se fortalece. A gente até esquece do Simei. Até que 2 escravos de Simei fogem. E ele comete o erro fatal. Ele ignora o juramento, sela seu jumento e vai atrás dos escravos em outra cidade. E quando ele volta para Jerusalém, a armadilha se fecha. Salomão o convoca imediatamente e o discurso de condenação é uma obra de arte da retórica política. É brilhante. Salomão não o acusa de desobedecer a uma ordem do rei. Isso seria trivial. Ele o acusa de algo muito maior. Quebrar um juramento solene feito perante Deus. Ah, claro. Ele diz, eu não te fiz jurar pelo Senhor. Você não concordou com tudo. Ele transforma um ato de desobediência civil em um crime religioso. As notas da fonte descrevem isso como uma sabedoria prudente, mas duvidosa. Salomão cumpriu a vingança do pai, mas se posicionou publicamente não como um vingador, mas como um defensor da honra de Deus. Ele achou a justificativa perfeita. E com Simei executado, o capítulo se encerra com a frase que resume tudo. Assim se firmou o reino na mão de Salomão. Fim da operação de limpeza. A casa estava em ordem. Recapitulando então. O que a gente viu aqui foi uma aula de consolidação de poder. Salomão usou a força bruta contra ameaças diretas e imediatas, como Adonias e Joabe. Certo. Usou a astúcia política para neutralizar uma figura delicada como o sacerdote Abiatar. E usou uma paciência de predador para armar uma armadilha legal e moral para o último da lista, Simei. Isso. Ele pegou o testamento de vingança do pai e o executou como uma série de atos de justiça de Estado. O que as fontes mostram é a natureza crua e pragmática do poder. Não era sobre direito divino no vácuo, era sobre garantir esse direito com inteligência e, quando necessário, com uma brutalidade calculada. O que poderia ter sido uma guerra civil sangrenta se tornou uma transição de poder metódica que eliminou todas as pontas soltas e garantiu a estabilidade para o que viria a ser a Era de Ouro de Israel. E isso me leva à reflexão final. A tradição e a história sempre celebraram a sabedoria de Salomão como algo quase divino, ligado à justiça, ao famoso episódio de cortar o bebê ao meio. Sim, essa é a imagem que a gente tem. Mas depois de ver como ele lidou com essa lista, a gente é forçado a perguntar: que tipo de sabedoria é essa, afinal? E essa é a grande questão, não é?
A gente sempre ouve falar da sabedoria de Salomão como algo puro, justo, mas o que a gente viu aqui, em detalhes, é uma inteligência fria, estratégica, brutalmente eficaz. Exato. Será que a sabedoria que funda um império não é a da justiça, mas a de saber exatamente quando e como quebrar as regras? E ainda assim sair como o mocinho da história? A sabedoria dele talvez fosse, acima de tudo, uma sabedoria de relações públicas. A questão que fica é, para construir algo grandioso e duradouro, talvez a primeira ferramenta necessária não seja a piedade, mas uma sabedoria muito mais impiedosa.